Salve galera, tá começando mais um episódio do Element Talk. Hoje eu e o Tadashi vamos bater um papo sobre meio ambiente. A gente tem um convidado hoje. Amigo nosso, né? Trabalhou com a gente, professor aí, o Henrique Cacequinho, professor de geografia, ele é especializado em sustentabilidade e meio ambiente. E vamos bater um papo aí sobre a situação do desmatamento no Brasil, o Ricardo Salles, questões de sustentabilidade também. Meio ambiente não só no Brasil, né? Mas no mundo também. Espero que vocês curtam aí, assista o vídeo inteiro, curta, compartilhe e ajuda a gente a divulgar. Já deixa seu like aí, se você está assistindo a gente no YouTube, já deixa seu like. Se não se inscreveu, já se inscreve, né? E compartilhe nosso vídeo para ajudar. Espero que vocês curtam, valeu! Estamos aqui, então, hoje com o Henrique Cacequinho, parceiro nosso, né? Trabalhou com a gente lá, numa escola cursinho aí que a gente sempre cita, mas nunca fala o nome aqui, né? Tenta falar o nome. Né? Mas eu fico feliz aí de ter amigos que ficaram aí dessa época. E que eu acho que os três sentem a mesma coisa pelo local, inclusive, né? Professor de geografia. Acho que não só a gente, né? Acho que muita gente. Até quem continua lá sente a mesma coisa. Enfim. Mano, e aí, cara, o meio ambiente aí no Brasil tá uma bagunça, né, velho? Ricardo Salles aí. O que você tem aí de um panorama geral, só pra gente começar assim? O que você tá vendo aí no Brasil? Cara, uma situação muito complicada, né? Uma situação extremamente complicada no momento, e não só, digamos, no momento, né? A gente já vem com esse papo de problemas no meio ambiente, o desmonte do IBAMA, do ICMBio, basicamente desde o início do governo Bolsonaro, né? Então, desde 2018, 2019, a gente já tem esse panorama, e as notícias não são nem um pouco animadoras, né? Quando a gente analisa aí, tipo, questão do desmatamento, 2019, 2020, são os maiores números aí em 12 anos, 13 anos, né? Então, o que a gente acha muitas vezes, com o mapeamento do INPE, né, dos satélites, isso se mostra verdadeiro, né, que o desmatamento está acontecendo na cara dura, a boiada está passando, né, e infelizmente o desmonte ele é muito grande, né, e isso é triste para o Brasil de maneira geral, porque isso, num momento tão importante que a gente fala das questões climáticas no mundo, né, Conferência de Paris, COP21, a cúpula do clima que a gente teve agora, né, e os países se comprometendo, inclusive países como a China, né, que são altamente poluidores, mas se comprometendo, os Estados Unidos agora com o Joe Biden, e o Brasil ficando para trás, né, o Brasil ficando completamente aí para trás nessa questão e se isolando cada vez mais, né, isso para investimento, investidor, enfim, né, é a tragédia anunciada, basicamente, né? O Brasil que já foi protagonista em negociações, não só climáticas, diplomáticas de maneira geral, né? Cara, o Brasil, nessa parte ambiental, sempre foi visto muito bem, né? Nessa parte diplomática, principalmente, os antigos governos, principalmente aí, mesmo desde Fernando Henrique, né? Nós tínhamos aí diplomatas, e principalmente na conversa mesmo, o ministro do Meio Ambiente, que o Brasil era muito bem visto, né, nessa questão ambiental, talvez muitas vezes não diretamente um protagonista, né, mas, por exemplo, quando saiu na nossa Constituição, né, a questão relacionada ao meio ambiente, em 88, foi colocada como uma das constituições ambientais aí mais evoluídas do mundo, né, mas a gente sabe que isso precisa ser praticado também, né, não adianta estar só ali no papel, né. E então, ao longo dos últimos tempos aí, a gente teve discursos, presidentes anteriores do Brasil, enfim, na ONU, né, nessa parte ambiental, climática, colocando prazos, colocando pontos importantes aí que o Brasil, de fato, estava, né, estabelecendo. O desmatamento na Amazônia, por exemplo, vinha diminuindo, né, aí desde os anos 2000 para cá, mas desde 2016, isso vale lembrar também, eu acho que é importante, né, desde 2016, 2017, aí, que já é o governo Michel Temer, o desmatamento na Amazônia aumentou, né, não foi ali, não, é só o Bolsonaro, ele já começa numa tendência com o governo Michel Temer, né, de desmatamento, mas a boiada mesmo passa
partir do governo Bolsonaro, né? Mas, mano, você citou outros governos e você falou que acho que o nível de desmatamento em 2019 foi o maior, ou esse 2019 e 2020. 2020 foi o maior. De 12, 13 anos atrás. Isso, E aí, exatamente. se a gente voltar 12, 13 anos, a gente tá no governo Lula, né? Exatamente. Mano, uma coisa curiosa, assim, notícia de desmatamento, principalmente de desmatamento ilegal, a gente sempre viu, né? E mesmo durante os governos do PT, que você teve muitos ambientalistas próximos, a Marina Silva, por exemplo, foi ministra do Meio Ambiente. Sim. Você tinha, mano, várias notícias de desmatamento ilegal e às vezes do governo sendo meio omisso e tal. Você tinha, inclusive, a galera do agronegócio junto do Lula, por exemplo. Sim. E qual que é a diferença de agora para a época do governo do PT? Tipo, que já rolava, mas que hoje tá ainda pior. Entendeu? Cara, a gente sempre teve essa bancada ruralista, né? Então, e essa bancada ruralista, ela vem já há muito tempo, né? Desde o começo dos governos do PT, enfim, até antes, muito forte, né? E a gente teve a reforma do Código Florestal durante o governo Dilma, né? Em 2012 para 2013 aí, onde, de certa forma, abriu uma margem ainda maior para o desmatamento, principalmente, né? Você teve as áreas de APPs, por exemplo, sendo alteradas, né? As áreas APP são áreas de preservação permanente, né? Córregos, áreas em torno disso, reserva legal, né? Que é uma área que ele precisa manter dentro da propriedade privada, porque o Código Florestal ele vem muito para evitar o desmatamento dentro da área particular, né? O cara não simplesmente falar, não, é minha, eu faço o que eu quero dentro dessa área. Não, o Código Florestal fala, não, beleza, o terreno é seu, mas você tem leis a serem seguidas em relação ao desmatamento, né? Mas eu acho que a grande diferença, né, tá na fiscalização, né? A gente tem um momento ali no governo do PT que no começo dos anos 2000 você estava em aumento o desmatamento na Amazônia, né? E aí vem uma queda. E eu vejo muito em torno da questão, principalmente do desmonte de fiscalização, né? Então, o desmonte hoje do IBAMA, que não consegue fazer fiscalizações, né? O ICMBio completamente sendo desmontado, há uma tentativa até de unir os dois, né? O ICMBio e o IBAMA, né? Para ter um menor poder entre os dois, né? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia é principalmente isso, a fiscalização, né? É só a gente perceber a questão, logo quando estourou essa questão do desmatamento no governo Bolsonaro, o Ricardo, se não me engano, Ricardo Galvão, né? Que comandava o INPE, né? E simplesmente ele foi jogado de lado, né? Ele mostrou com todas as informações ao aumento do desmatamento, nós temos satélites mostrando isso, e em vez do governo, né, olhar aquilo e falar, não, beleza, então a gente precisa aumentar a fiscalização, foi ao contrário, né? Foi literalmente desacreditar o INPE, né? O governo demitiu ele ou ele se demitiu? Eu sei que rolou uma das duas. Eu acho que ele foi exonerado, se não me engano, foi demitido, né? Eu acho que ele foi, o caso dele... E eu vi também que essa questão do IBAMA é foda, né? Porque agora o Bolsonaro lá, ele quer que os PM tomem conta, tá ligado? Você viu isso aí? Eu vi. Quem vai fazer a fiscalização não vai ser o IBAMA, né? Tanto que teve agora há pouco, né? Uma maior apreensão, em final de 2020, a maior apreensão de madeira que aconteceu e foi feito pela Polícia Federal, né? E aí, óbvio, né, o superintendente aí que fez a denúncia em cima do Ricardo Salles, ele foi afastado também, né, porque é o que o governo faz, né, ele afasta quem critica ele, e basicamente ele mesmo falou, né, que antes, toda vez que ia ter alguma ação da Polícia Federal, o IBAMA estava junto, né, o IBAMA fazia parte da operação, e nessa o IBAMA nem compareceu, não fez parte, né, então... Isso já mostra o desmonte mesmo, né? Quem está no comando do IBAMA já evita fazer as fiscalizações, né? E até a Polícia Federal mesmo, ele vai tá tentando afastar aos poucos aí para ficar só militar mesmo, né? Exatamente, já conseguiu mexer lá no alto escalão, tudo mais, né? Que envolveu toda a questão do Moro e tudo mais, né?
E se a polícia militar abandonar ele, ele vai mudar tudo de novo, tá ligado? Eu fico pensando isso. Ele vai montar uma milícia, né? Mano. Ele é bom no assunto. Mano, porque se Milícia ele tá manjando. a Amazônia, né? Porque lá na cúpula lá do meio ambiente, ele meio que falou isso, né? Falou, mano, ó, eu preciso de dinheiro aí para salvar a Amazônia, pediu lá de $1 bilhão de dólares. É um sequestro, né? Falou, mano, tá aqui, ele que tá matando o bagulho, mas, tipo, e aí pede dinheiro pra... Mano, você isso... mostrar uns dados também, né? Tipo, apresentar dados e tal. Não vai conseguir esse dinheiro, assim. Até porque aconteceu a coisa mais ridícula, né? Porque a gente tinha, não 1 bilhão, mas a gente tinha o dinheiro que vinha do Fundo Amazônia, né? Lá no comecinho, o Fundo Amazônia, e que entrava dinheiro da Noruega, entrava dinheiro da Alemanha, né? Nessa questão de preservação, né? Era principalmente para ter projetos de combate ao desmatamento, e o Salles literalmente jogou no lixo esse projeto, no início, né, já do governo Bolsonaro, e falou que não precisava do dinheiro dos caras, falava tudo isso, né? E aí agora, né, ele chega e fala, não, agora a gente quer 1 bilhão, 1 bilhão de dólares para a Amazônia não ser desmatada. Cara, é brincadeira, né? Tipo, um negócio desse, velho. Chega a beirar o ridículo, né? E é óbvio, né, que nenhum país vai assumir isso sem uma comprovação que está sendo feito. Os 2 últimos anos só aumentou o desmatamento, e aí fala, não, a gente precisa de 1 bilhão. Cara, o Brasil tranquilamente tem estrutura, você dando estrutura para o IBAMA, para o ICMBio, para a Polícia Federal, para fazer a fiscalização, a gente consegue fazer isso sozinho, que é o que está acontecendo, né? Claro, com apoio de um Fundo Amazônia e tal, mas não de 1 bilhão de dólares, né? Mano, a gente fala muito desses órgãos de fiscalização, o IBAMA e o ICMBio. E explica pra gente qual que é a diferença dos dois, qual que é a tarefa dos dois, para quem está assistindo a gente também entender um pouco melhor. Cara, de maneira geral, né, o que acontece? O IBAMA, ele está mais relacionado à questão dessas fiscalizações, né, então de aplicação de multas, principalmente, né, quando você tem alguma coisa ilegal acontecendo, então desmatamento, algo do tipo, né, ou uma área que está sendo ocupada de maneira irregular, enfim, o IBAMA, ele trabalha muito nessa parte de fiscalização mais atualmente, né? E o ICMBio, ele fica mais na área de conservação e preservação. Então, por exemplo, os parques nacionais, muitas vezes quando você vai, ele é comandado por quem? Pelo ICMBio, né? Pelo Instituto aí Chico Mendes, tá? Então, atualmente você tem mais essa diferença. Então, o IBAMA, ele visa mais a fiscalização, né? E o ICMBio, ele vai cuidar mais dos parques, vai cuidar da área de preservação, conservação dessas áreas. Uma coisa que eu queria perguntar aí é que sobre o agronegócio, tipo, muita gente pensa que, mano, a culpa do desmatamento não é deles, eles estão ali produzindo alimento que a gente consome e tal. Beleza que a gente sabe que tem todos os agrotóxicos e que esse governo liberou uma porrada de agrotóxicos e tal. Mais de 1.000 aí. Quase 1.000 já, em 2019 e 2020. Mas eu queria que você explicasse aí para o pessoal entender melhor como que esse agronegócio é nocivo, assim, para a questão ambiental. A questão muito forte, né, o Rui e Léo, é a questão que, infelizmente, de certa forma, o agronegócio é que comanda nosso PIB, né, de maneira geral, né, então a gente exporta pra caramba, né, exporta aí para diversos países do mundo, China, enfim, Oriente Médio, né, então, assim, a gente tem uma dependência muito forte desse agronegócio, né, só que a questão é que já existem estudos mostrando, né, isso não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, que nós não precisamos mais desmatar para ter uma grande produção. A gente tem que lembrar, né, a grande questão da produção e produtividade, né? Então, produção, quando a gente fala em produção, a gente está falando em quantidade. Aí, produtividade é a gente tentar o quê? Melhorar cada vez mais para produzir em um menor espaço. E a gente já tem essas condições. O Brasil não precisa mais desmatar, né, aí para poder produzir, né? A área, infelizmente, que a gente já tem desmatada, né, que a gente chama aí o Centro-Oeste, o Cerrado brasileiro, que a gente
chama de um hotspot, né? É uma área que já tem mais de 75% da sua área degradada, né? E é uma área que tem mais de 1.500 espécies endêmicas que só existem ali, né? Ou seja, é uma área extremamente ameaçada, né? Muito, muito ameaçada. E pelo agronegócio, né? A Revolução Verde que a gente teve na década de 60, década de 70, máquinas agrícolas, os agrotóxicos chegando, né? E aí a correção do solo no centro-oeste, que não era muito bom antes, e conseguiram corrigir principalmente para a produção da soja, isso fez com que a região tivesse, né, uma ocupação para o agronegócio assim, de uma maneira muito forte, né? Muito forte. E aí, claro, né, essa questão do agrotóxico sendo utilizados, é claro que essa bancada ruralista, de maneira geral, quer que isso seja aprovado. No 2019, 2020, a gente teve quase mil agrotóxicos permitidos, muitos proibidos em outros países, né? Europa, União Europeia, enfim. E, cara, é extremamente nocivo, tanto para questão dos animais que vivem no entorno, né? Quanto para a gente mesmo, né? Isso vai ser absorvido pela água, vai ser contaminado, vai contaminar solo, vai escoar até o rio, né? Esse agrotóxico. E saiu uma notícia esses dias no Maranhão, né? Que tem avião de fazendeiros passando em áreas de ocupação popular, né? Mas irregular ali, e os aviões estão passando e jogando agrotóxicos em cima dessas vilas, né? Dessas áreas. E até mostrou o caso de um menino, né? Assim, ele saiu, né? Para olhar lá o avião passando super baixo e caiu agrotóxico nele, lotado de queimadura, né, assim, do dia para a noite, assim, cara. E isso é muito comum, isso já foi falado aí muitas vezes em tribos indígenas, né, que isso acontece deles passarem em cima de áreas de tribos indígenas, e onde é a plantação da tribo, eles jogam agrotóxicos que vão matar toda a produção, né, e isso é real e acontece, né. Mano, mas aí quando você fala de aumento de produtividade, né, de produzir mais usando a mesma área que você tem, isso melhoraria como? Não passa pelo uso de agrotóxico? Cara, passa, né, pelo uso de agrotóxicos, mas a gente já, com os agrotóxicos que a gente tem, e que de certa forma, entre aspas, eles são os menos nocivos, digamos assim, né, já é possível a gente conseguir ter essa produtividade acontecendo, né? Então, assim, a gente não precisa desses agrotóxicos que estão sendo aprovados num nível absurdo, se você fizer a conta, dá mais de 10 agrotóxicos por semana, né? Aí sendo aprovados, enquanto, né, toda uma demora, por exemplo, para a questão da vacina, né, serem aprovadas e tudo mais. Então, assim, a gente não é necessário, a gente já estava tendo, antes dessa aprovação, 2019, 2020, a nossa produtividade vinha aumentando, né, no país com os agrotóxicos que já eram utilizados e que já era bastante também, né, não vamos também ser, né, inocente de falar que os agrotóxicos que tinham antes, todos eram bons para ser utilizados aí, sem nenhum risco à saúde, né, mas, assim, a quantidade que já tinha já era mais do que suficiente para aumentar essa produtividade, né? A questão é que eles aprovam cada vez mais agrotóxicos mais baratos, né, mais fortes, enfim, aí, mas que colocam em risco, enfim, população tanto humana quanto animais, né? É muito comum isso em relação, né, a acontecer. Sempre gira em torno do lucro, né, velho? Não tem como. É o lucro, exato, cara. Mas aí nesse ponto, tipo, aumentar a produtividade envolve necessariamente um produto mais caro? Não, então, mas pelo que eu entendi é isso, é mais agrotóxicos, mais nocivos para baratear e aumentar o lucro. Isso, Então, exatamente. Uma área menor, você precisa necessariamente gastar mais? Ou você consegue usar a mesma área com uso de tecnologia, enfim? Então, você tem a tecnologia, a questão é, né, por exemplo, para você aumentar a sua produtividade, provavelmente você vai ter que trabalhar com mais máquinas, né, vai ter que ter uma tecnologia envolvida, né, só que aí o que acontece? Você pode aumentar essa produtividade também através desses agrotóxicos, né, só que esses agrotóxicos são totalmente nocivos a nós, né, então eles vão por onde? Pelo mais barato.
E vamos falar a verdade, né? Tipo, a gente está falando da bancada ruralista. Dinheiro não falta para querer investir em tecnologia, ciência, né? Para desenvolver maneiras ali de aumentar a produtividade sem utilizar esses agrotóxicos extremamente nocivos, né? E a gente fica refém do dólar, né, mano? Porque se os caras exportam Sim. caralho, mano, dispara o dólar, a gente toma no cu também, né? Para eles está sendo maravilhoso esse dólar alto, né? Para quem exporta, né? Porque isso faz com. Acho que. Isso eu não tenho informação direito, mas a venda de soja disparou num nível absurdo, porque você consegue vender para fora muito mais barato, né? Com nossa moeda desvalorizada, né? Então, produtores de soja estão sorrindo à toa. Para eles, é bom para caramba isso aí, né? E eu queria saber como que é no Brasil, porque eu sei que existem, né? Mas eu queria saber, aprofundar melhor sobre pequenos produtores que buscam outras alternativas, aí, mais orgânica. O MST, né, tem um projeto muito legal sobre isso, tal, que é legal falar também, expor isso aí, porque pouca gente sabe. E qual que são as dificuldades que eles encontram? Porque essa bancada ruralista aí não gosta muito da crescente desse movimento orgânico, né? A galera acha que o MST é só invasor de terras, né? Então rola conflitos, esses movimentos aí mais orgânicos que preservam o meio ambiente, eles conseguem algum suporte? É difícil mesmo? É uma batalha? Esse governo não dá a mínima, né? Mas como que está hoje? Não, exato. Cara, a gente tem alguns nomes mais fortes. Eu esqueci agora o nome. É Ernest alguma coisa o nome dele. Posso dar uma olhadinha. Mas esse cara, assim, ele é um gringo, né? Que veio para o Brasil e tal. Mas ele, na região da Bahia, ele reflorestou uma região. Ele é muito. Estou comentando ele porque ele é muito conhecido, né? Por essa questão de permacultura, né, dessa questão de você produzir no meio da floresta, né, então você não derruba a floresta, você produz no meio da floresta, né, a floresta ali, ele mostra, é algo totalmente vivo, que vai ajudar, né, nessa produção, e dessa maneira, a gente tem esses grupos, né, começando a aparecer cada vez mais, né, a gente encontra, por exemplo, essa questão, se a gente falar, por exemplo, de feiras orgânicas, né, em São Paulo mesmo, há 10, 15 anos atrás, você nem ouvia falar de feira só de orgânicos. Tinha um produtorzinho ali, uma barraquinha numa feira normal, que era de produto orgânico. Hoje nós temos feiras de produtos orgânicos. Você consegue comprar aí direto com o produtor orgânico, né? E a questão é que, geralmente, o que acontece, né? O produto orgânico, ele tende a ser um pouco mais caro, né? Isso acaba sendo normal, né? Porque se você não está utilizando os agrotóxicos, você não está utilizando os fertilizantes, né? A chance de você ter pragas, alguma coisa na sua plantação aumenta, né? Então, assim, alguns tipos de produtos, o preço aumenta bastante. Então, assim, a gente tem uma questão ainda muito forte do preço, né? O orgânico, acho que acredito, no Brasil ainda não alavancou tanto da população realmente, né? Consumir mais o orgânico, porque, infelizmente, a diferença de preço ainda é muito grande, né? Nós temos o MST, por exemplo, a produção de arroz, eles têm uma produção aí de arroz gigantesca, né? Eles são um dos maiores produtores, acho que, orgânicos, né? De arroz orgânico da América Latina, mas você precisa ter uma estrutura, né? Então, o MST, ele tem, de certa forma, algum tipo de estrutura e tudo mais para conseguir fazer essa produção em uma maior escala, né? Porque os produtores menores, você tem essa dificuldade, né? Produção menor, então você tem menos pessoas trabalhando com você, o custo realmente fica mais alto, né? É natural que esse custo acabe ficando mais alto, porque o agrotóxico você compra lá centenas de litros, joga em cima e aquilo já mata as pragas e o negócio nasce sozinho, né? O orgânico você tem que ter todo um trabalho aí em cima disso muito forte, né? Então, mas é um movimento que vem crescendo no Brasil. É um movimento que em outros países, Europa principalmente, já é muito mais avançado do que aqui, né? Mas nós temos algumas fazendas, alguns locais que já começam a trabalhar mais forte com essa produção orgânica, sim. E mesmo assim o MST segurou o preço do arroz, né? Ele não
Não subiu tanto quanto subiu no mercado, que tá um absurdo, né? Que é um movimento social. Exatamente, né? Eles vão segurar, vai ter lucro, nem lucro, digamos, diretamente, né? Essa questão, mas se precisar segurar o preço, eles vão, porque é exatamente um movimento social. O dono do arroz lá, sei lá, enfim, de marcas aí, né, capitalistas, enfim, cara, precisou subir, eles vão subir e ponto, né? E não tem essa, né? Se a galera vai passar fome. Se tiver os ricos comprando, ele tá feliz. Não precisa ser rico. Ele precisa vender a produção dele. Vai lá, exato. Hoje é dia de fazer compra, vou lá no mercado. Cara, eu compro em mercado de classe média baixa, tá ligado? Uhum. Eu venho atacar pra comprar. Cara, ele aumenta o preço, ele quer que se foda, entendeu? Foda-se o pobre aqui. Não, e é arroz, é o básico, né? O pobre, mesmo sendo caro, ele vai tentar comprar, cara. É o arroz, mano, pra você ter uma alimentação decente, tá ligado? Fruta, eu tenho filho, hoje eu vejo, mano. Você comprar fruta, cara, legumes, essas coisas, é caro, mano. Cara, meu filho, por exemplo, ele gosta de fruta, ele tem esse hábito, ele curte goiaba, pera. Mano, pera é um bagulho caro da porra, velho. Você vai dar uma pera pra criança, é caro. Não, mano. E na pandemia eu senti mais isso, porque assim, a gente costuma ir na feira bastante, só que durante a pandemia ir na feira, cara, é foda, porque tá os feirantes lá gritando em cima das frutas, sem máscara e tal, e eu, mano, muito medo de ir na feira. E aí começava a comprar essas coisas no mercado, porra, dá uma diferença absurda. Então, é muito mais caro no mercado que na feira, chega a ser o triplo, assim, muito mais caro. Mas aí, às vezes eu vou no mercado que tem os produtos orgânicos, eu tenho a boa intenção de comprar, mas, cara, o bolso fala mais alto, não tem jeito. Então, no momento de pandemia agora, né, o maior problema é esse, né? Uma coisa é você conseguir ter uma hortinha na sua casa ali, você conseguir produzir algumas coisas para você, né? Mas aí, na hora que vira a questão comercial e tudo mais, é muito difícil competir com o produto que tem agrotóxico até o talo, né? E Mano, mas você acha que tem como aliar tecnologia, ciência e tecnologia com o produto orgânico, no sentido de fazer ele continuar sendo orgânico, mas você ter ferramentas, etc., que auxiliem na produtividade para você conseguir produzir mais, manter o produto como orgânico e baratear essa produção? Tem como fazer isso? Cara, eu acredito que sim. A tecnologia ela vem avançando cada vez mais em cima, né, dessas produções. Eu acho que as máquinas, principalmente, elas estão, né, para ajudar em cima disso, mas eu acho assim, num nível de exportação mundial, né, que o Brasil, para exportar mundialmente e tudo mais, eu acho algo mais complicado, porque, na verdade, o que acontece, né, a gente tem que lembrar que o produto que fica aqui dentro, ele é principalmente da agricultura familiar, né, ele vem da agricultura familiar, aquele cara que tem uma terra, ele tem alguns funcionários, às vezes, mas não num número tão grande, né, mas assim, aquelas produções que a gente vê, que você passa no campo, gigantesca e tudo mais, muitas vezes, principalmente para exportação, né? E vai depender muito da pressão de fora, né? Então, por exemplo, se você tem países que fazem uma pressão pela questão do agrotóxico, né? A gente não vai comprar mais o seu produto que ele tem muito agrotóxico, isso automaticamente tem que fazer o governo ou o produtor se mexer, né? E falar, não, peraí, então eu tenho que tentar diminuir a quantidade de agrotóxicos que eu estou utilizando, mexer nisso, né? Então tem que ser uma tendência também dos países de fora, né? Para ter infelizmente, né? Para ter uma mudança aqui, né? Gostaria que essa mudança viesse de dentro, mas é o que vocês comentaram também, o bolso pesa, né? Então, se não vir uma pressão mais de fora, né? Falando, a gente vai parar de comprar porque tem agrotóxico, a gente vai parar por causa disso, dificilmente essa mudança vai vir mesmo com tecnologia, porque para o produtor é o mais barato usar o agrotóxico, né? Mas em termos de mundo, assim, você acha que os demais países estão empenhados nesse caminho? Mais ou menos, cara. A União Europeia ela vem mais forte nesse meio aí de restringir mais agrotóxicos, né? Ela de uns 20 anos para cá ela vem bem forte nessa pegada de diminuição de agrotóxicos e tudo mais, mas, por exemplo, os Estados Unidos é um país que pouco liga, velho. A utilização de agrotóxico ali é tão grande quanto aqui, e você tem empresas aí, né, que são dali, que são conhecidas mundialmente pela questão
mesmo dentro das suas fazendas trabalhistas, né, que é a tal da Monsanto, né, tem documentários sobre a Monsanto, do quanto, cara, ela tá nem aí para nada, e o lucro é na frente de tudo, né, e, enfim, então, assim, depende muito dos países, né, mas, assim, de maneira geral, a União Europeia, ela vem avançando bem nessa parte, mas Estados Unidos, por exemplo, é outro país que utiliza agrotóxicos aí num nível muito alto, né. Você acha que essa questão de preservação do meio ambiente, pelo menos o ponto que toca o agronegócio, falando em termos políticos, dá para começar a resolver com uma reforma agrária? De pensar que uma distribuição de terras ajudaria na diminuição do desmatamento? Cara, dá uma raiva, né, dessa questão do termo reforma agrária, assim, pela visão que as pessoas têm, né, cara? Porque já é totalmente comprovado, e isso feito em alguns outros países, né, de certa forma, claro, um pouco de maneiras diferentes, mas na própria Inglaterra, na própria França, né, reformas que isso aumentou a produtividade, né, cara? O nosso país, só para vocês terem uma noção, tá? 40, por volta de 45% das terras rurais no Brasil, 45, ou seja, metade, estão na mão de 1% dos produtores rurais. 45% das terras na mão de 1%. Cara, isso é ridículo. Isso não pode existir, velho. Isso chega a beirar o absurdo do absurdo. A gente tem um número desse, de 45% das terras está na mão de 1%, né? E isso faz com que a gente tenha um monte de terra improdutiva, né? Que estão literalmente paradas, porque para o cara ele está fazendo especulação imobiliária, o que também é proibido por lei, né? A gente tem na nossa Constituição aí da questão da reforma agrária, né, a questão relacionada a terras improdutivas, né? O problema é que isso fica muito aberto na nossa legislação, o que é terra improdutiva, né? E infelizmente essa questão de reforma agrária no Brasil está muito longe de acontecer, né? E só que, cara, isso já é estudado, que se você faz a reforma agrária, há uma tendência muito grande de você ter um aumento da produtividade, porque as pessoas que não tinham terra, elas começam a produzir, essas terras paradas começam a ser aproveitadas, né? E isso se torna algo extremamente importante para a economia do país, né? A economia do país tende a crescer com a reforma agrária. O problema é a visão do brasileiro, né? Que reforma agrária é coisa de comunista, enfim, né? E fora a quantidade de famílias que vão ter acesso à renda, né, mano? A renda, exato. Vai conseguir distribuir melhor, pessoas consumindo mais, enfim. E esse bagulho do estigma que a reforma agrária tem é muito louco, né, velho? A galera acha que, mano, reforma agrária é coisa de comunista. Então fez reforma agrária... Vai roubar, né? Virou comunismo, viramos uma União Soviética aqui, sendo que, assim, para surpresa de muitas pessoas, eu quando eu dou as minhas aulas, eu brinco, né? Nos Estados Unidos, no século XIX, também. Depois da Guerra Civil, teve reforma agrária, velho. E aí o que é mais impressionante, não foi o MST dos Estados Unidos que fez a reforma agrária, foi o próprio governo junto com os bancos, mano. Quando acabou a Guerra Civil, o Sul, ele estava todo endividado, e aí os caras usavam as terras deles como garantia dos empréstimos, começavam a não pagar os empréstimos e os bancos iam lá, tomavam as terras junto com o governo e vendiam em pequenos e médios lotes. Então, tipo, foi uma reforma agrária capitalista, velho. Não foi o MST nem nada, mano. Não foi o Marx que inventou a reforma agrária dos Estados Unidos. Não foi nada disso, velho. Foi uma reforma agrária totalmente capitalista, cara. Mas no Brasil, uma coisa que trava muito também é a bancada ruralista não querer perder esse monopólio aí, né? Com certeza. Exato. Não, e nesse mesmo momento aí, né, por volta desse período, no Brasil, em 1850, né, a gente estava instalando a Lei de Terras, né, que você só poderia ter uma terra se você comprasse, né? Justamente para evitar a ocupação, né, de ex-escravos, de imigrantes, né? E isso já fez com que você tem nomes aí dessa época aí que até hoje são donos de terras, né? A perder de vista, cara. A gente, no programa que a gente gravou sobre racismo, sempre bate aqui. Irapuã comentou também dessa questão, justamente de ser uma lei contra os ex-escravos, né, mano? Para impedir os caras de terem e impedir de surgir uma classe média no Brasil. Não só os escravos, mas os imigrantes que chegavam também, né? E é muito foda isso, porque quando você
você estuda, tipo, a história colonial do Brasil, que basicamente é uma história agrícola, né, economicamente falando, é basicamente uma história agrícola. E aí você vai ler sobre o modo como a gente produz hoje, cara, você fica assustado como que no século XVI se produzia basicamente do mesmo jeito que se faz hoje. Tem máquina, você tem agrotóxico que não tinha inventado antes, mas o modo de se produzir é monocultura, de exportação, trabalho escravo, né? Precisa deixar bem claro isso. Você concentra toda a renda em pequeno, mano, é muito pequeno grupo de pessoas. Eu não tenho esse dado para falar, né, numericamente. Agora, se no período colonial era assim, talvez fosse até mais, ou não, né? Vai saber. Mas é isso, mano. Do período colonial para cá, a gente só introduziu máquinas, porque a gente continua tendo monoculturas, a gente continua pensando a nossa produção agrícola para o estrangeiro e não para o nosso próprio consumo, tá ligado? Estão cagando para o consumo aqui no Brasil, se o produto é de qualidade, se o produto não é. E é isso. E não muda nada, velho. E não muda nada, cara. Não muda nada. E aí, na minha concepção, mano, aí o Caciquinho pode falar muito melhor do que eu, mas na minha concepção, esse problema ele só se resolve com uma reforma agrária. Na minha concepção, só se resolve com uma reforma agrária. Não sei o que o Caciquinho mas é isso mesmo. Não tem outra forma a não ser uma reforma agrária, né? Mas infelizmente é essa visão, né? E aí a gente tem o MST totalmente estigmatizado, né? Como eles roubam terras, né? Eles são os que vão roubar terra, né? E aí você tem toda essa visão, né? De uma reforma agrária no Brasil de maneira... Mas é isso, né? É bem a nossa ideia da classe média, né, que achar que qualquer coisa que vai fazer com a elite vai mexer com ele, né? O cara tem uma terrinha lá e, não, se fazer reforma agrária eu vou perder a minha terra. Cara, pelo amor de Deus, a gente tá falando de caras que têm fazendas de, mano, centenas de quilômetros, cara, né? Tem um sítio com uma quadra, uma piscina, uma churrasqueira, e fala de reforma agrária e fala, não, meu sítio. Eu sei, eu sei porque a minha família, tem uma parte da minha família que eles são fazendeiros, eles produzem, eles têm lá a fazendinha, tem um laguinho, tem a produção de café. Isso aqui é o famoso socialista de iPhone, tá vendo? A família dele... Aí, ó, entendeu? E o cara fazendo um discursinho. Dona do Paraná toda aí. Não, e eu acho muito engraçado, porque, meu, são totalmente fora da realidade, assim, tipo, não chega informação nenhuma, e aí eles são dessas aí, tipo, de achar que, mano, esses invasores de terra comunista aí querem acabar com nós, não sei o que lá, e tipo, mano, a terra do meu tio lá, mano, acho que pra ele ali já tá de bom tamanho. Ninguém vai querer tomar um pedacinho ali, porque não causa atração, tá ligado? Uhum. Então, tipo, e aí você vê que, mano, essa galera, eles viram contra, mas seria uma reforma, ajudaria eles, tá ligado? E seria, mas a galera não e até a gente da cidade, ideia, mano. A gente do lado metropolitano do Brasil, pô, ia ser muito bom pra gente consumir coisas melhores e possivelmente mais baratas também, pô. Uhum. Não sei como a galera não quer ficar babando o ovo de mega empresário. Em 2018, quando eu e o Caciquinho, a gente ainda trabalhava naquele colégio, né? Na época da eleição, eu lembro que tinha uma professora de inglês, super bolsonarista, não sei se o Tadashi vai lembrar, super bolsonarista, professora loira, que levava bolo pra galera toda semana, fazer aquele jabá, né? Super bolsonarista. E eu lembro que um dia numa conversa da galera, assim, falando sobre a eleição, eu não lembro qual foi a pegada, não sei se estava no segundo turno já, e a gente falando que, porra, mano, tudo bem, votar no PT vai ser foda. Eu, por exemplo, não gosto mais de ter que votar no PT, mas, caralho, Bolsonaro não dá, né, e tal. E ela, na hora, ela pistolou assim, ó, velho, porque o PT acabou com a minha família, acabou com a vida da minha família, porque o meu irmão, ele, na época do PT, ele fez um empréstimo no BNDES, hoje ele tem uma dívida de 8 milhões de reais, e não sei o quê, por causa das terras que ele tem. Eu só travei. E, mano... não tem uma dívida de 8 milhões, um pobre, mano, quem é pobre não consegue ter. Mano, outra, para ele conseguir, isso se fala já há muito tempo. Pequeno empresário não consegue empréstimo no BNDES nunca, velho. No BNDES, tipo, empresta dinheiro só para grande empresário, quase, velho. Então, assim, tipo, imagina, velho.
né? Enfim, mano. A conta dela é porque o irmão dela tinha uma dívida de 8 milhões. Porra, eu não consigo Se eu tiver uma dívida de 10 mil, eu tô em choque, velho. Eu já deixo caducar já, mano. Quero nem saber. 10 mil. Não, ele já conseguiu um empréstimo BNDES, que é um juro super baixo, né? E aí o cara consegue, ó, não sei, é não aceitar a culpa, né, cara? É muito isso, né? A culpa é do PT, não é eu que não soube tocar a minha fazenda ou sei lá o que, né? E aí, falando em PT, vamos falar mal do PT também, o bom não é agradar todo mundo, é desagradar os dois lados, né? O PT, mano, é um partido que ficou no poder durante 13 anos, tipo, sempre usou a bandeira do MST, e, cara, havia uma esperança de que o PT fizesse uma reforma agrária e nunca tocou no assunto, cara. Qual que você acha que foi? É esse peso mesmo do agronegócio, mano, de não deixar fazer? Eu acho que o PT ele se segurou muito nessa parte do agronegócio, né, de exportação. Se eu não me engano, isso tenho quase certeza que eu lembro de ver uma informação sobre isso. O governo que proporcionalmente mais fez reforma agrária foi o do Fernando Henrique, né, de ceder terras e tudo mais, foi o do... não, mas assim, não foi também num nível absurdo, né? Foi tipo um pouco a mais, enfim, né? Mas foi o que mais fez, de certa forma, essa reforma agrária, né? Mas eu acho que foi isso, cara. Eu acho que o PT ele se segurou muito nessa bancada ruralista, né? Qual que é o nome dela? Você sempre lembra o nome dela? Dos agrotóxicos. Cátia Abreu, né? Ela foi, né, ministro e tudo mais. Então, assim, ela acho que segurou muito no dinheiro que vinha por parte, porque, infelizmente, né, os governos vão se segurando de onde entra muito dinheiro, né? E é onde entra muito dinheiro no Brasil, uma das partes é o agronegócio, né? Só que eu acho que ainda o PT ainda segurava um pouco mais a questão, por exemplo, do desmatamento, né? Então, não, ó, a gente dá um monte de benefício para vocês, benefício a rodo, a dizer, chega, né, vocês perderem de vista, mas a questão do desmatamento é uma coisa mais importante para a gente, tudo mais, coisa que agora abriu a porteira de vez, né, é incentivo, é desmatamento, é tudo, né. Porque o PT sempre teve esse aspecto, assim, né, na campanha é totalmente progressista e tal, vamos fazer de tudo aí, mas aí quando assume e governa, aí já não é tão assim, né? Já dá uma balançada. A prática política é muito diferente. Exato. Tem os lados positivos aí, né? De questões sociais, mas se olhar num plano geral, foi bem centrão, assim. Foi. Tanto que mexeu no Código Florestal, né? A partir do momento que você mexe no Código Florestal em benefício dos ruralistas, né? E, enfim, isso já mostra, né? Um pouco lado. Ô, Cacique, eu queria trazer esse papo um pouco mais para perto da gente. Por quê? Porque a gente vê o que está acontecendo no Brasil e realmente é desesperador e tal. Só que eu acho que a questão do meio ambiente é muito importante e o mundo está sendo destruído e o mundo é esgotável, do jeito que as coisas andam, vai acabar os recursos, o ar cada vez piora a qualidade e tal, questão de poluição. E eu queria bater esse papo aí sobre a gente como indivíduo, assim, né? Como que a gente pode aí fazer a nossa parte nessa questão ambiental, em termos de reciclagem e consumo consciente, assim, porque eu acho que é importante aí a gente também fazer a nossa parte, né? Não, total. É uma coisa que eu gosto, assim, de falar, que é uma coisa que a gente não percebe, né, mas o que acontece, assim, total, é a nossa geração de lixo, né, o quanto a gente gera de lixo e você nem imagina, né. Você tem uns sites, são uns sites muito legais, cara, de pegada ecológica, né. A pegada ecológica é o quê? É a marca que você deixa no meio ambiente, e ela pode ser positiva como pode ser negativa. E com certeza de todos nós, você pode fazer o que você quiser, cara. A chance de a sua pegada ecológica, morando numa cidade grande, né, questão de lixo ser a sua pegada negativa é muito grande, né, e essa questão do lixo é algo gigantesco, né, você não tem noção, mas você gera, com toda a gente,
classe média, né? Aí a gente gera mais de 1 quilo tranquilamente por pessoa. Tranquilamente mais de 1 quilo de lixo por dia, tá? Aí você fala, não, mano, não. Mas aí você pensa, cara, a compra que você acabou de fazer no mercado veio num plástico, veio em um recipiente, né? Então, assim, você está gerando mais de um quilo por dia tranquilamente de lixo, assim, e de maneira direta ou indireta, né? Então, acho que algumas mudanças começam por aí, né? E foi muito engraçado quando, por exemplo, eu falo, né, 2018, 2019, quando eu fui morar aí com um colega, né, e de trabalho e tudo mais, e no começo, cara, gerando lixo pra caramba, gerando lixo, e aí a gente teve algumas mudanças que foram, assim, meio absurdas, assim, porque a gente pegava o lixo no começo e jogava no lixo do próprio condomínio, né, no próprio condomínio ali, que é um lixo igual para tudo, não tem diferenciação. E aí, simplesmente, a gente começou a mudar. A gente colocou uma composteira em casa, que isso também é um negócio que gera muito preconceito ainda, né, de você ter uma composteira na sua casa, porque vai feder, vai trazer bicho. Isso é a maior falácia, a maior mentira, né, não tem um cheiro, não traz bicho nenhum, a não ser da minhoca que está lá dentro, né, e a gente começou a usar a composteira, e o lixo que era reciclável, a gente começou a separar e levar num ecoponto, né? Em São Paulo existem esses ecopontos, né? E com isso você tem uma forma de levar seu lixo de uma maneira correta. Cara, juro para você, a quantidade de lixo a partir dali que a gente começou a gerar era mínimo, porque parte ia para composteira, parte ia certeza para reciclagem, né? E o que não era reciclável, assim, cara, era uma sacola por semana, sabe? De lixo que realmente a gente gerava mesmo. E isso foi uma mudança drástica, assim, no meu comportamento de perceber isso, né? E acho que começa, não tem jeito, né? Começa por essas pequenas coisas, mas eu acho que as empresas têm que mudar isso, por exemplo, né? O lugar lá, né, que a gente trabalhava, cara, eles tinham lá separadinho as cores, inclusive do lixo, bonitinha, né? A cor do saco, né? De papel, de metal, enfim, né? Tinha. Cara, final do dia, você via indo tudo pro mesmo lugar. Ou seja, velho, que você. Mano, era ridículo, cara. Tipo, o cara chegava com o mesmo saco e ia jogando tudo assim, tipo. Não, mano. Então, cara, você tá gastando dinheiro com lixo colorido, né? Com sacos coloridos a mais aí que você tá gastando. E aí, no final do dia, jogar tudo no mesmo lugar, cara. Então, tipo, pelo amor de Deus, você tá sendo extremamente consciente, né? Você tá conseguindo piorar a situação, velho. Mas quer manter as aparências, né? Ele sabe que tá errado, mas quer passar a impressão de que tá correto. Mas muitas empresas fazem isso, né? O famoso greenwashing, né? O greenwashing das empresas é algo que é mais do que conhecido. Temos algumas empresas, né, no Brasil, Natura, enfim, aí, que são muito conhecidas mundialmente por serem mais ecológicas mesmo, né? E a gente tem que botar esses pontos positivos para esses tipos de empresas que ganham, inclusive, prêmios, né? Em cima disso. E eu na minha pós-graduação, eu tive contato com pessoas da Natura que estavam fazendo o curso e, assim, é algo levado muito a sério mesmo, né? Essa questão e está sempre entre as empresas mais sustentáveis do mundo, né? Mas tem muitas que estão fazendo na cara dura o greenwashing, né? Tipo, eu preciso ter o selo verde aqui, né? Mostrar que eu sou sustentável, mas por trás, cara, você não tem absolutamente nada disso, né? Mas isso está mudando. Eu acho que isso, inclusive, na parte empresarial, está sendo de uma maneira positiva, porque você tem questões de investimento hoje. Hoje, investimentos externos ou de outras empresas, enfim, eles estão olhando cada vez mais para esse lado, se respeita ou não o meio ambiente para poder investir, né? E isso vai refletindo dentro da empresa, né? Então, do copinho descartável, né, que começa a ser proibido, né, a ser utilizado, a questão da reutilização da água, por exemplo, que dá para fazer essa reutilização, né? Então, assim, começa a aparecer por pressão financeira, por pressão, talvez, muitas vezes, do capitalismo, mas que começa a aparecer, muitas vezes, em muitas empresas, né? Isso já começa a aparecer, né?
Eu acho que a gente, como consumidor, também pode meio que fazer essa pressãozinha aí de consumir só de empresas aí que seguem aí esse selo, né, o selo verde que tem ali, para que as pessoas sintam, né, que a população se importa. Eu acho que então é legal trazer esse papo para que a gente tome consciência, né? Mas, assim, quando a gente pensa em não só em produção de lixo, mas em poluição no geral, a poluição e a produção de lixo, ela está mais ligada nas ações individuais, tipo, no nosso cotidiano, ou, tipo, as empresas, as fábricas e tal, elas têm uma parcela bem grande de responsabilidade nisso? Cara, elas têm uma parcela bem grande, mas existe, eu acho que uma fiscalização hoje bem grande na questão dos resíduos sólidos, enfim, né? Nós temos a política dos resíduos sólidos no Brasil, né? De maneira geral, pelo que eu percebi durante a pós-graduação com pessoas de empresas de diversos nichos aí, ela é cobrada de maneira geral pelos governos, principalmente estaduais, mas federal também, né? Então, assim, eu vejo que na parte das empresas, se ela quiser realmente seguir, não quiser fazer falcatrua e tudo mais, né, ela consegue, tem um apoio para isso hoje, né, um apoio grande nessa questão dos resíduos dessas empresas, elas têm que tratar, boa parte do esgoto, elas mesmas têm que tratar do que elas estão produzindo, o lixo tem que ser ali tudo bem dividido, então, assim, para ter selo verde, existe sim uma fiscalização por trás. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem muito a resolver no meio da sustentabilidade individualmente, né? Pensando individualmente de cada um e pensando muito, mas também acho que entra a questão muito, aí entra uma questão governamental, né? Porque eu acho que a educação ambiental ela começa na escola, né? E todo mundo acha isso, só que ela não é uma matéria, né, de fato efetiva, né? Ela entra ali, se você pega a BNCC, né, e tudo mais, ela entra como algo importante, né, algo que tem que ter, educação ambiental, mas ela entra dentro de outras matérias, né, dentro da geografia, dentro da biologia, né, a ser apresentada a partir disso. E eu acho que isso tinha que ser mais trabalhado dentro dessa relação, né, e não adianta, em questão dos governos estaduais, assim, em coleta de esgoto, cara, a gente vive na maior cidade de São Paulo, na maior cidade, onde do lado, até pouco tempo atrás, Guarulhos tinha zero tratamento de esgoto, cara. Como é que a segunda maior cidade da região metropolitana, até pouco tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, tinha zero tratamento de esgoto, e é tudo por Rio Tietê, cara. Então, assim, isso precisa ser melhorado urgentemente, né, dessas questões. Eu acho que, cara, ultimamente, na parte final, digamos assim, né, falando do lixo, dos resíduos, se as empresas elas têm essa mentalidade, têm essa questão, né, do meio ambiente, a maioria delas estão fazendo de maneira certinho, até porque existe uma fiscalização, de certa forma, correta. Agora, se a empresa, né, tenta por baixo dos panos jogar esse esgoto por um canto e tudo mais, como às vezes acontece, isso se torna um problema grave aí para a gente resolver também, né? Cara, eu lembrei de uma história muito curiosa aí, você falou do Rio Tietê. Cara, o Japão, né, que financiou aí com bastante dinheiro aí para tentar limpar o Rio Tietê, né, não sei se vocês lembram disso. E quando rolou essa parceria de financiamento, teve um mega evento e tal, e aí, na época, eu estava muito envolvido aí na arte japonesa, a gente fez um show ali, uma apresentação para firmar essa parceria. E tinham representantes do governo japonês, representantes do nosso governo. Meu grupo lá de Taiko, a gente fez uma apresentação, saímos no jornal com Alckmin, com Serra na época ali e tal. E aí tinham placas ali na radial, na marginal, quer dizer, né? Pô, o Japão tá dando não sei quantos milhões aí e tal, vamos. E até hoje, mano, você vê que não deu em nada. E aí eles até cortaram essa verba. Lógico. Porque era um dinheiro jogado literalmente pelo esgoto, né? E cara, não deu a gente já gastou mais com a despoluição do Tietê do que com a transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco foi mais barata do que o que a gente já gastou. Se eu não me engano, está em torno de 20 bilhões que já se gastou desde a década de 90
até agora para despoluir o Tietê e, mano, Então, porque eles enxugam gelo, eles não fazem o certo, né? Não coloca estação de tratamento em cada córrego ali e tudo mais, né? Então não vai se resolver nunca. Então, eu ia entrar justamente, você falou do Tietê, eu já tava para te perguntar isso, porque a gente fica vendo, mano, às vezes eu passo pela Marginal e tal, cara, há anos, você vê lá, placa de limpeza do Tietê, há anos, cara, quando eu era moleque, hoje eu tô com 29 anos, vou fazer 30 anos daqui 2 meses, eu já via na TV, molequinho, eu já via falar que o Tietê vai ficar limpo e não sei o que e tal. Cara, já foram para Coreia conhecer um rio que era igual o Tietê, para trazer a tecnologia de limpeza e não sei o que. Só que aí eu via que faziam, mano, tipo, uma espécie de... Não é competição, mas fizeram uma parada tipo chamaram uns cientistas e falaram, mano, tenta aí desenvolver alguma coisa para limpar a água e quem conseguir vai ganhar um prêmio, tá ligado? Só que o que adianta você criar essas paradas, você limpa uma água que tá vindo uma outra água podre das outras cidades para São Paulo, tá ligado? Não, e o pior, cara, aí eles falam, não, a gente tá limpando o Tietê, não sei o quê. O que você vê? Você vê um barco ali no Tietê com uma escavadeira tirando e jogando para a margem. Bacana, você está contaminando o solo agora também, né? Que não estava, mas beleza, né? E aí você contamina ali, joga para lá, só que continua chegando. O esgoto não para de chegar, né? Então você está enxugando gelo. O que você tem que fazer, que é o que aconteceu na Coreia, né? Em todos os córregos que chegam naquele rio, é uma mini estação de tratamento, cara. Você tem que ter, você não vai botar a estação de tratamento lá na frente do rio Tietê, né? Aí isso aí você já teve todo o problema aparecendo ali. Né? Então, é algo assim, enxugando gelo, mas por quê, né? Provavelmente, porque ficar contratando essas empresas, né, e para ficar limpando o Rio Tietê, entre aspas, é um baita de um negócio, né? Para as empresas aí e tudo mais. Então, infelizmente, você tem e na Coreia foi questão de 10 anos, né? Em 10 anos era tão poluído quanto aqui, e para piorar, né, a SOS Mata Atlântica é uma ONG que eu confio muito, já fui em diversos eventos deles, né, e eles fazem medições, né, de poluição em todo o Rio Tietê, né, de ponta a ponta, e foi diagnosticado, se eu não me engano, 30 quilômetros a mais de poluição, aí você fala, acho que 2018, de 2019 para 2020, aí você fala, puta, que saco, né, avançou mais para frente, avançou, na verdade, em direção à nascente, ou seja, é 20, 30 quilômetros mais poluído em direção à nascente, ou seja, é cada vez mais perto da nascente que a poluição está chegando, né? Então, assim, saiu da nascente, ela está praticamente poluído já o Rio Tietê, né? Eu sempre tento achar, quando a gente vê essas merdas assim acontecendo, eu sempre tento achar algum motivo além da questão da corrupção. E, tipo, falar que, por exemplo, o Rio Tietê, ele tá assim porque vale mais a pena ficar contratando essas empresas. Resumir o problema da corrupção. Você acha que tem alguma outra explicação? Porque, assim, aparentemente, quando a gente vai ler um pouco sobre o assunto, a solução não é uma solução genial, né? Nem um bagulho faraônico, nem nada. Porque, mano, até hoje não se faz. Porque se você contrata uma empresa para fazer limpeza, dá para você contratar empresas. Se é para roubar, essa ideia, vamos lá, tem que fazer para roubar. Não, você pode, fazendo essas mini estações de tratamento, você também vai ter uma empresa trabalhando ali que pode superfaturar e tal. Por que não se faz, mano? Por que, sabendo da forma, não se faz? Eu não sei explicar, porque é uma questão que, né, o que você falou, não é faraônico. Vários outros países fizeram, né? Coreia fez, Japão fez, França fez. Você não tem que descobrir, né, alguma coisa. Tá ali, cara, né? Tá tudo ali. É só você botar em prática, né? Exatamente isso. Eu acho, né, a questão que envolve, infelizmente, questão mais barata, né? Que você vai ter que mexer na estrutura das ruas, das casas para fazer a coleta, não sei o que, tudo direitinho. A estação de tratamento é mais fácil ir logo para o rio. Você vai deixando, ninguém está falando nada, né? Acho que virou, pensando agora, eu acho que virou uma questão tão já morta na cidade de São Paulo, que, por exemplo, não influencia em nada em uma eleição, o Rio Tietê poluído. Nada. Ninguém mais, tipo, é pauta de eleição, tipo, não, despoluiu o Tietê, ou não, a gente vai fazer alguma coisa, o Rio Pinheiros. Cara, ninguém mais fala, virou um rio tão morto,
tão absurdo que ninguém mais... Acomodou, tipo, acomodou, exatamente. Né? Então deixa lá. Mas aí, complementando essa pergunta, eu queria trazer aí já para coisas que dá para se fazer e aí justamente não se faz por causa do lucro mesmo, assim, porque, por exemplo, fralda, absorvente, essas coisas, cara, é um consumo frequente, mensal, digamos assim, um absorvente e tal, e polui muito. E acho que eu já vi pesquisa aí que falam que absorvente é um dos maiores lixos aí que tem, não se decompõe e tal, demora muito. E as empresas que produzem, e eu sei porque eu conheço gente que trabalha em grandes empresas, sabem disso. E por que não procuram alternativas aí reutilizáveis? Porque não vende, cara. Vai vender menos. Olha, cara, vou falar a verdade pra você, mano. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu lembro que na época que a minha esposa estava grávida, eu acho, tinha um outro colega nosso, né, que era geógrafo também, o Felipe, a gente falava dessa questão e ele falava que usava, acho que, fralda reutilizável, tal, fralda de pano, puta, cara. Não tem. Então, tem a questão cultural também, assim, já é cultural e é um hábito, mas eu acho que a gente já tem que começar a querer mudar esse tipo de comportamento, que nem a minha esposa, ela usa aquelas calcinhas... Os copinhos lá também, né? Que Minha são esposa usa coletor também. coletor e tal. Coletor, isso. Já tem essas opções, né? Só que as grandes empresas aí, produtoras aí de absorvente, por exemplo, elas não querem se dar esse trabalho porque elas vendem pra caramba. Uhum. E a fralda é a mesma coisa. Tem lá a fralda de pano e tal, mas aí já é uma questão de costume, cultural, de já ser mais prático e tal. Mas eu acho que também esse lado a gente tem que repensar, porque do jeito que as coisas andam, cara, o nosso planeta vai se tornar inabitável em pouco tempo. Tanto é que você vê o Elon Musk, ele gasta bilhões para tentar ir para outro planeta. Por que você não gasta esse dinheiro, porra, aqui na Terra? A gente já está aqui, já estamos aqui. Sabe? Ele gasta milhões para dar golpe de Estado em outros países, né? Então, é aquele negócio. Vamos derrubar quem for necessário, né? Não, o Elon Musk é igual as latas de lixo na nossa ex-empresa, ex-escola. É só para os caras verem. Só para parecer bonitinho, carro tá ligado? elétrico, que não polui. Então aí essa questão cultural, tá ligado? De que, pô, passa pela educação, pelas escolas e tal, mas eu acho que também tinha que ter uma ação. O nosso ritmo de vida frenético, né? Que nem falando da fralda, né? O Felipe, cara, é um dos caras mais sustentáveis que eu conheço. Assim, você vai na casa dele, que eu frequentava de vez em quando, e, cara, você ficava bobo, assim, velho, com tudo perfeito, assim, dentro da sustentabilidade, assim. Mas o nosso ritmo de vida, né? Ele causa esses problemas um pouco, né? Então, a fralda de pano. Cara, a fralda de pano vai te dar um trabalho a mais, né, do que você só tirar, e você trabalha o dia inteiro, aí não sei o que e tal, você pega a fralda descartável, troca rápido, não sei o que e tal, né, então, infelizmente, o nosso ritmo de vida, né, ele vem causando essas questões, mas assim, a gente vem tendo mudanças, né, mas eu acho que ainda, né, e aí se a gente for entrar no debate social, não sei se é tanto esse lado aí, mas querendo ou não, a gente, né, é classe média alta, e sabe que, cara, isso está muito na esquerda caviar um pouco, né? Tipo, essas questões do quê? Em relação a, muitas vezes, cara, a gente, né, do coletor, não sei o quê, saiu uma reportagem há pouco tempo, eu não lembro de qual, né, jornal, mas, assim, a falta do absorvente é uma realidade gigantesca nas escolas públicas do Brasil, né? As meninas faltam por não ter, né? Então, assim, a gente entra, né, dentro de uma questão, assim, muito doida, né? Porque, de um lado, a gente tem a classe média consumindo um nível absurdo plásticos, né? Enfim, absorventes, fraldas, né? E a gente tem o outro lado que nem chega a isso, né? De certa forma, né?
Mas essa questão social, ela é foda, eu acho que não dá para ser ignorada quando você pensa em questão ambiental, porque é muito fácil para a gente julgar as pessoas que não separam lixo, que não fazem compostagem, por exemplo, essas coisas, só que, mano, você tem uma parcela, que não é uma parcela pequena, é uma parcela muito grande da população que vive em condições de pobreza, cara, e que tem outras paradas para pensar antes. Prioridades, exato. Separar o lixo, mano. Às vezes vive no meio do lixo, velho. Minha esposa, ela trabalha numa UBS ali no Itaim Paulista, bem pertinho de Poá, Itacoaxetuba, mano, extremo leste de São Paulo. Ela trabalha com estratégia de saúde da família, então ela vai visitar o bairro, tá ligado? Não é só a galera que vai na UBS. Mano, ela falou essa semana pra mim que ela foi teve a casa de um senhor, uma favela, mano, que desabou, era um barraco, e que, tipo, a casa do cara era em cima do córrego, mano. Literalmente em cima do córrego. Era, tipo, nos pneus, tá ligado? Tipo, apoiada nos pneus o barraco. Aí o cara mora em cima do córrego, o cara já mora em cima do lixo. Você acha que esse cara vai parar uma hora pra pensar em separar o lixo da casa dele, mano? Tem que pensar em viver primeiro, né, mano? De onde ele vai tirar a renda dele, mano? A casa dele caiu, mano. Caiu tudo em cima do córrego. Esse cara vai pensar em meio ambiente, mano. Não, eu tô ligado, mas realmente, assim, é um problema de vários níveis e várias escalas, desde do indivíduo que é de classe baixa até grandes empresas, até governos, assim. Eu acho que realmente, assim, pensar em uma solução universal é uma coisa muito difícil e tal, mas é que eu quero passar a mensagem para quem está assistindo a gente em casa, que essa pessoa ela pode tomar cuidado com seus próprios hábitos e fazer ser parte dessa mudança, né? Contribuir, assim. Eu não tinha muita consciência disso, mas aí eu estou me policiando mais para sempre separar o lixo, reciclar e usar sacolas retornáveis e tentar diminuir a minha produção de lixo. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? E se for possível, né, economicamente falando e em termos de rotina também, pensar nessas soluções, em termos do absorvente, do uso de fralda também. Mas, assim, é claro, também a gente não pode achar que a gente vai mudar o mundo fazendo isso e querer abrir mão de várias coisas, assim, sabe? Eu acho que... E o agronegócio gastando milhões de água, né? Essa é a questão que a gente tem que ter um pouco, né? Tipo, cara, o consumo de água doméstico não chega a 10% do consumo de água no país, né? Então, assim, primeiro vem o agronegócio, né? Gastando água num nível absurdo, depois a indústria e depois a gente, né? Então, assim, a gente tem que fazer nossa parte, mas, assim, existe um outro lado aí que a gente precisa forçar, né? A gente precisa cobrar, né? Porque se ninguém cobra lá o cara do agronegócio, cara, ele vai usar água e tá nem aí, né? Também a gente não pode achar que a culpa é nossa. Isso, a gente tem que cobrar as autoridades. Umas paradas que eu tenho muita dúvida, assim, real. Dá para o cara produzir no mesmo nível, tipo, de quantidade e tal, com tecnologias diferentes, usando menos água? Porque aí dá, mas é mais caro, né? Porque você olha essa produção que você tem, por exemplo, no deserto da Califórnia, hoje você tem produção no meio do deserto da Arábia Saudita, em Israel, né? Mas é mais caro, né? Não dá para negar que é mais caro, né? Então, você precisa fazer algo muito, muito mais específico, né? Tipo, a diferença ela é muito grande a ponto de ter um impacto muito alto no preço final? Cara, eu não tenho a noção desses dados, mas, assim, pela noção que eu tenho, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que a diferença deve ser bem razoável. Eu acho que os governos tinham que se mexer aí para dar um incentivo nesse tipo de coisa, para não disparar o preço, por exemplo, né? E ser algo mais sustentável, né? Porque às vezes eu pergunto isso porque às vezes eu vejo assim, a gente criticando as empresas, porque o agronegócio gasta água pra caralho, não sei o quê, mas eu penso, mas a gente consome esses produtos. Então, querendo ou não, o uso doméstico é baixo, mas a gente cria esse impacto também, porque a gente consome. E aí, às vezes, eu fico pensando, dá para produzir e a gente continuar consumindo sem gastar tanto, assim, sem gastar tanta água? Então, por isso que aí eu acho que tem que ter essa ação governamental, porque a mão invisível, ela não resolve essas coisas. Exatamente. Não, e por exemplo, né, a questão da água para chegar na sua torneira,
nós somos, dentre as grandes cidades do mundo, né, falando, uma das que mais perde a água em questão do reservatório até chegar na sua casa. É cerca de 30% da água que é perdida entre ligações clandestinas ou vazamentos, né, até chegar na sua casa, 30%. E isso é completamente, dá para resolver assim, tipo, tranquilamente, não é algo que vai encarecer, vai não sei o que, isso deveria ser, né, resolvido, por exemplo. Em São Paulo? Em São Paulo? Em São Paulo, 30% da água quase é perdida do caminho da estação até a sua casa. Então, assim, né, isso é um mínimo que deveria ser resolvido, né? É um mínimo. E aí depois vai lá neguinho e toma banho de meia hora. Isso é foda. Mas também não dá para culpar a pessoa do banho de meia hora, sendo que a Sabesp, né? Não tapa os buracos dos seus canos, por exemplo, né? Então, essa mensagem que eu queria trazer. Tipo, a gente pode contribuir fazendo o nosso trabalho de formiguinha, mas que esse trabalho também não sozinho, ele é um grão de areia ali, né? Uhum. Tem que estar em cima das autoridades ali para que, em termos maiores ali de governo, não acontece. E o Bolsonaro tá fazendo favor. Não colabora. De ferrar com tudo, né? Cara, só um comentário assim, eu tenho minhas dúvidas se eu acredito em Deus ou não e tal. A gente já fez um programa falando sobre isso, mas assim, se Deus existe e ele castiga as pessoas, mano, ele tá castigando, ele escolheu o momento, assim, ó, pra castigar o Brasil. Foi ele que elegeu o Bolsonaro, cara. Fala, não, o castigo do brasileiro vai ser o Bolsonaro. Porque, cara, o momento muito Bolsonaro virar presidente, hein, velho? Nossa, era o pior momento possível, né, velho? Mas, cara, a gente falou do incêndio na Amazônia, foi 2019, né? 2019. 2020. O Pantanal pegou fogo, a gente nem comentou muito sobre isso, mas ano passado o Pantanal entrou teve a pior queimada da história e foi fazendeiros, né? A Polícia Federal conseguiu pegar, foi fazendeiros que iniciaram, né? Nada vai acontecer. O dia do fogo e tal. Então, mano, foi o pior momento pra gente ter o Bolsonaro como presidente, né, cara? Só a pandemia já é, né? E é o cara que tá acontecendo todas as merdas, aí ele vai dar uma entrevista sobre não tá, não tem. Não, mas tá pegando fogo na Amazônia, não tá. Na Amazônia não pega fogo. Eu lembro que, mano, o céu ficou escuro em vários lugares muito longe, assim. E como o cara tá negando, a gente tá vendo. Tá vendo, tá? Porra. Não, tá morrendo gente pra caralho, mas não tem o que fazer. Não tá. Não é isso. O Bolsonaro é esse, né? É um negacionismo, ele é um negacionista raiz, né, cara? Ele não nega a ciência, ele nega qualquer coisa. Nega fato. Qualquer coisa que vai contra ele vai negar, velho. Se vai contra ele, nega. É um tapa na cara da mãe dele, assim, você chega e fala, pô, olha lá, você bateu nela, a gente viu, a cara dela tá vermelha. Não bati, isso é fake news. Cara, vamos torcer para que essa CPI aí, da CPI da pandemia, consiga provar o que a gente já sabe, o que já é óbvio, né? Que ele tá sendo totalmente negligente, em termos negligente é leve, né? Negligente é leve, porque muitas coisas são totalmente intencionais que ele faz mesmo para o circo pegar fogo. Então, tomara que essa CPI aí mostre o que a gente já sabe e que, mesmo que não dê nada, que em 2022 as pessoas tomem consciência que, pelo amor de Deus, gente, não vamos reeleger esse cara, não dá. A última pergunta que eu quero fazer pro Caciquinho, mano, E o Salles vai, antes da sua pergunta só, entrando um pouco nisso, e o Salles, uma chance muito grande de conseguir ficar os 4 anos, né? Foi caindo ministro por ministro, e o Salles foi o homem de ferro dele, né? eu acho que A pandemia roubou a atenção um pouquinho. Eu acho né? que é o mais firme. Acho que é o ministro mais firme. Ele, acho que mais que o Paulo Guedes. Mas só se caiu o Paulo Guedes. Eu também acho. Aí, a minha pergunta entra um pouco nisso, mano. Porque, assim, a gente tem, em termos de povoamento no Brasil, uma concentração muito grande no litoral, nessa faixa litorânea, assim, né? Eu não tenho ideia de quantos por cento, se você souber, mas enfim. Você acha que o nosso descaso com Pantanal, com a Amazônia, essas coisas, é por causa dessa distância? Tipo, não é a realidade das pessoas? As pessoas não vivem, então elas estão cagando para isso? Por mais que seja nosso país e tal, tipo, tá distante, tá lá longe, mano, então a gente não liga. Eu acredito que um pouco sim, né? E que nem o Tadashi falou, né? A gente só criou um negócio, né? Oh, meu Deus, né? Caralho, estão queimando a Amazônia, quando o dia em São Paulo ficou preto, tá ligado? Tipo,
Aí todo mundo lembra, nossa, o dia em São Paulo ficou preto, por quê? Porque queimada na Amazônia e tal, né? Então eu acho que essa distância, ela prejudica, né? E a gente já vê isso em própria questão de governo, né? O governo em Brasília e tudo mais, essa distância política que se cria, né? Da maior parte da população por Brasília, tá lá longe, né? E aí junta o Pantanal, a Amazônia, mas não tem quase ninguém lá e tudo mais. Isso acho que é de fato uma questão muito relacionada a essa distância. 80% da população, mais de 75%, quase 80%, está concentrado na zona litorânea, ali, ou próximo, vai em região próxima, aí até 200 quilômetros, 300 para dentro, né? Então, infelizmente, essa distância eu acho que cria, né, essa questão de, não é com a gente, né? Mas o brasileiro tem muito isso, né? Não é comigo, tá tudo bem, né? Uhum. Então, é lá na Amazônia, é lá no Pantanal, é no Centro-Oeste, né? Pegando fogo no Cerrado. E acho que o Bolsonaro consegue se blindar muito nisso, né? Por esse distanciamento que existe, passa a boiada aí que ninguém está vendo. E, de fato, aumentou o desmatamento em 2019, aumentou o desmatamento em 2020, né? E, às vezes, a pressão internacional é mais forte que a pressão aqui dentro, né? Por causa dessas questões. Agora, tem uma coisa que ele falou que eu acho que ele vai cumprir, isso eu tenho que dar o braço a torcer, que ele falou que até 2030 ele vai acabar com o desmatamento ilegal. Eu acho que ele vai legalizar tudo. Porque ele vai legalizar, ele vai acabar com ou vai desmatar tudo, né? Não dá, porque... Tem que desmatar, então, acabei. Acabei com o desmatamento, acabou o desmatamento, não tem mais madeira para desmatar, tá tudo desmatado. É isso, né? O que vai fazer. Esse é o nível, cara. Torcer para 2022, né? Trocar, né? Vamos torcer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, mano. Valeu pela presença. Meninos, eu que agradeço. Eu sei a desculpa a demora aí, né? Era para a gente tentar fazer antes. Gostaria de estar presencialmente aí. Faz tempo que eu não vejo vocês também aí. Mas faz parte, né? A gente tem que se cuidar um pouco aí. Mas agradeço o convite aí. E que rolem mais vezes. Valeu, mano. Se você que assistiu a gente aí tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, o Casquinha é nosso brother, mas enche o saco dele aí. Ele grava uns vídeos. Se quiser, sério mesmo, né, Casquinha? Você está disposto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto? Não, com certeza, tô extremamente disponível aí, totalmente aberto. Pode vir conversar comigo aí que a gente vai falando aí, vai pelos meninos aí, e aí eles chegam até mim. Tem as redes do Casquinho também estão aí, você pode acompanhar. Ele tinha um projeto muito legal. Quando você retomar o seu projeto lá, o Geografista, fala com a gente aí, a gente pode gravar um outro episódio, e aí a gente fala sobre esse seu projeto aí, sobre as viagens, mas também tá difícil viajar, né? Então, exatamente. Aí, se voltar firme aí o seu projeto, a gente bate outro papo. Né, isso aí. Fechou, legal, bacana. Quando voltar aí, normalizar, o projeto voltar, a gente faz outro bate-papo aí. É isso. Então, você que acompanha a gente, mano, deixa seu like, compartilha o vídeo se puder, deixa seus comentários sobre o que você pensa a respeito de tudo que a gente discutiu aqui, né? E ajuda a gente a crescer e levar o conteúdo para mais gente ainda. Confere as redes lá da Freak Barbers, né? A barbearia nossa parceira, da nossa produtora 96mm. Confere ele, segue também, curte lá os posts dele e tal. E é isso. Obrigado, até a próxima. Valeu.